Maria, eu vou começar aqui, falou? Oi, gente, que bom, já tem gente entrando. Olá, já convidei Liliane. Olá, Ei, Paulo. bem? Como Tudo estão? bem? Tudo na paz aí? Tá me escutando bem? Estou escutando bem. Tem um tanto de povo entrando aí, viu? Vai ser É, boa a conversa. Vamos só aguardar ver se a gente consegue entrar com a Silvia. tá bom. E aí, como está Manaus? O que você conta pro pessoal aí enquanto a Silvia entra? Bom, Manaus, ela está nos noticiários, né? De uma forma não tão boa, mas ela está povoando aqui os noticiários. E não é nada falso, não. É bem realidade mesmo do que nós estamos vivendo. E, enfim, as notícias mais recentes são que nós também vamos ser o primeiro estado que vai sair do Covid pela quantidade de pessoas que já foram contaminadas. Né? Então, esse é um dado triste, né? Mas que dá um certo conforto no sentido de que nós vamos poder voltar em breve à normalidade, né? Porque a tensão era muito grande. A tensão ela é real, ela não é falsa, não. E eu moro bem próximo do hospital, de um dos hospitais, né? Então você já fica sobressaltado com o barulho da ambulância. Se for ligar para isso e ficar direto nos noticiários, você não dá conta de viver o aqui e o agora. Sim. Liliane, vamos lá, né? Vamos te apresentar. Eu te conheço, mas o povo que está aí, tem gente que sim, tem gente que não. É, eu te conheço como um psicopedagoga, gestor educacional, que trabalhou no norte do Brasil, em redes, né, católicas e também laicas, né, dando o seu melhor na educação. E hoje você tem feito o quê? Hoje eu tenho uma sociedade com uma amiga, né? Há 10 anos nós temos uma empresa de consultoria educacional. Nessa empresa de consultoria educacional, Fica é, tranquilo, estamos em casa. é, estamos em casa, fazemos formações, trabalhamos na consultoria e assessoria direto das escolas e recentemente tem um ano que eu fui chamada para fazer um projeto de implantação numa escola e eu fiquei como diretora pedagógica nessa escola, de uma boa infraestrutura, de um poder aquisitivo de uma classe mais popular, mais alta, né? Mas eu também trabalho com uma classe de professores e de crianças no nível mais popular. E é minha paixão também, né? Porque eles estão sempre de passos abertos para a educação. Ai, que coisa boa. Então, Liliane, aqui nós fundamos um movimento, chama Educação é o Alvo. Logo depois daquele momento que eu deixei de trabalhar contigo, né, eu cuidava aqui da região de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E depois do aneurisma, a gente começou o projeto Educação é o Alvo, que está completando 7 anos. E esse ano nós estamos lançando a nossa trilogia, não é?
três livros, um que fala da BNCC, o outro que fala para gestores o que as escolas podem aprender, e é o nome da trilogia, o que as escolas podem aprender, e também sobre metodologias ativas. Mas eu tenho uma pergunta para você e outra para a Silvia. Aí o que nós vamos fazer? Assim que você responder, aí a Silvia entra, você sai, a Silvia entra. São três perguntas. E quem está curioso para saber como é que está a Amazônia, você vai falar no final. A Silvia vai falar do Pantanal, né? Biomas diferentes, né? Você do Amazonas e eu aqui do Cerrado Mineiro, né? Tá bom. Tá bom? Como está Tá a bom. educação? Bom, então qual que é a primeira pergunta? Como que a gente lida com os conflitos que surgem com essa suspensão das aulas presenciais? Você que está diretora de uma escola no Amazonas, em Manaus, na capital, Manaus que infelizmente não sai dos noticiários e tomara que felizmente saia, né? Como é que você lida com esses conflitos aí que surgem na gestão de uma escola? Então, em março, dia 16 de março, fizemos a suspensão das aulas, né? E no dia 20 de março, nós entramos com ferramentas síncronas e assíncronas. Por quê? Manaus ela também está situada no polo industrial de Manaus, né? Na Zona Franca de Manaus. Então, Manaus, de uma certa forma, respira tecnologia e eu estou numa escola que tem acesso à tecnologia. E o Amazonas ele tem também um centro de mídias, em que tem um estúdio que, por meio de transmissão via satélite, manda as aulas para todo o interior do Amazonas. Então, a questão não era o que fazer, né? O que nós vamos fazer agora? Nós temos todos os instrumentos. A questão foi como fazer para minimizar esses impactos. Então, o primeiro processo foi o canal de comunicação, criando um canal de comunicação único com as famílias, orientando essas famílias e principalmente organizando a rotina e a agenda da escola e uma rotina de estudo planejada para as crianças. E com isso, claro que vão surgindo as dúvidas, vão surgindo os pais que compreendem esse processo em que a gente está vivendo, outros que se preocupam muito com o processo de aprendizado, e inserimos a escuta ativa. Nós temos uma equipe que está disponível para escutar as famílias. E com isso nós percebemos que houve também a necessidade de formar as famílias para esse momento. Que a família também entendesse um pouco da tecnologia, que a família também fosse orientada para estar num Google Sala de Aula, para fazer um meeting, né, para entender o que é esse processo educativo. Nesse sentido, foi que nós vimos também a necessidade de formação dos professores, formação dos alunos e formação para os professores. Nós investimos em formações individuais, formação de grupo, porque os professores também foram dispensados, e numa formação via online para esses professores, porque ninguém nasceu sabendo fazer uma videoaula, ninguém soube. Eu tô nervosa, viu? Fica tranquilo. Ninguém soube encontrar os melhores caminhos, né? E uma vantagem que nós vimos é que nós temos uma professora formadora de tecnologias educacionais. Essa professora de tecnologia para a formação desses professores, ela foi o nosso suporte. E o suporte também dos pares mais experientes que estavam orientando aqueles que mais necessitavam. Então, isso foi uma atividade que nos fez o diferencial com tutorial, com equipe disponível, né? Nesse sentido. Isso. Agora, em relação ao Amazonas, em termos de Amazonas, o governo, como eu falei, ele disponibiliza o link via TV para que os alunos tenham acesso. No interior do estado também é disponibilizado esse link.
Mas na capital nós temos um problema de comunicação nas escolas do município. Então tem professores dando aula via WhatsApp. Então não são todos os alunos que têm o WhatsApp que têm acesso à internet. E essa desigualdade ela fica muito evidente. Na... Isso, eu costumo dizer que na escola nós temos três tipos de professores, né? O imigrante digital, o retirante digital e o nativo digital. Que já estamos com 20 anos, né? De ano 2000 para cá, nos anos 90, a geração que eu tô com a camisa, que é a geração C, né? Do coletivo conectado. Essa geração, depois dos anos 90, ela entrou nesse mundo da transmídia, né? E nem todos os professores estão adaptados. Aí, Lili, nós vamos fazer o seguinte: você sai e eu chamo a Silvia, pode ser? Logo em seguida Pode você ser, volta. Ótimo. pode ser. A Silvia me pede para entrar, tá, Silvia? Nós estamos aguardando para falar com a Silvia Lima. A Silvia Lima é de Campo Grande. Sabe, gente, o que é que nós estamos fazendo nessa série? Nós estamos procurando ouvir professores do Brasil inteiro. Nós temos professores do Amazonas, como hoje a Liliane, que é gestora, né, sempre foi. É, nós aqui em Minas Gerais já conversamos com Daltro Monteiro, lá do Rio Grande do Sul, conversamos com o professor André Pestana, do Rio de Janeiro, aqui do Sudeste, e vem o pessoal do Nordeste para conversar na próxima semana. O que é que nós estamos fazendo com o Movimento Educação UAL? Procurando conversar com os brasileiros, professores, gestores, que estão no chão da sala de aula, no chão da escola. Para quê? Para que essas pessoas possam nos dar um feedback real. Tem muito fake news, né, gente? Então é hora de pensar o Brasil com quem está no chão daquele estado, no chão daquela região, vivendo os dilemas, os problemas e também as oportunidades que emergem nesse momento. Tá? Vou pedir a Silvia para entrar e aí a gente continua uma conversa com Campo Grande. Né? Entendo, as conexões não são iguais, né? Eu estou falando aqui do Sudeste. Então, agora nós vamos falar com a Silvia com a primeira pergunta. O nome dela é Silvia Lima, ela é psicóloga, gestora, consultora e é uma amiga do coração. Vai falar de Campo Grande. Silvia, nós estamos falando daquela primeira pergunta. Mas se apresenta aí para o povo, para esse pessoal que está com a gente muito bacana. Né? São regiões diferentes, com realidades parecidas, e tomara que as soluções sejam coletivas, como diz o Ismael aí, que está nos acompanhando. Beleza? Como é que você está, Beleza. Silvio? Feliz? Então tá bom. Graças a Deus, tudo bem por aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com a Lili. Uma boa tarde para todos, né, que estão nos assistindo. Eu ouvi a Lili falar, eu trabalhei com vocês dois, nós tivemos uma jornada aí juntos e isso foi muito, muito bacana. Hoje, atualmente, o que o Paulo disse, então a minha formação é psicologia, eu me enveredei pelos caminhos da psicologia e da pedagogia, e atualmente eu sou diretora-geral de uma escola aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. De forma geral, nós seguimos os mesmos passos que Manaus. Nós também, ali, do dia 18, 19 de março, nós suspendemos as aulas presenciais aqui. E aquele foi um período para que a gente pudesse estar definindo, né, quais ferramentas nós utilizaríamos. Nós tivemos ali 3 dias de reuniões para tomar decisões em conjunto, porque a escola, embora ela tenha 4 segmentos, nós atuamos da educação infantil ao ensino médio, cada segmento tem sua especificidade, mas ela é uma escola, né? Então nós precisávamos pensar juntos. E naqueles 3 dias nós definimos ferramentas, a gente organizou uma escola em 48 horas,
e na semana seguinte nós validamos tudo isso, porque era importante para nós que as coisas chegassem até os alunos de uma forma segura. Então, a semana de 23 a 27 foi uma semana de validação. A gente testou, a gente buscou a formação dos profissionais, orientação, comunicamos os pais, estreitamos os relacionamentos, porque assim, a escola ela sempre preza pela relação família-escola, isso é muito importante. Mas num período de pandemia, isso toma uma dimensão muito maior, né, Paulo? Isso é Muito maior. Então, os canais de comunicação foram abertos, aquela questão da escuta, que a Liliane falou muito bem, a gente precisa estar, sim, com a escuta atenta, nós precisamos estar muito próximos das famílias, porque as dificuldades elas vão se apresentando a cada dia, então é uma situação nova da qual nós não temos controle, mas daquilo que nós temos controle, nós não podemos abrir mão, né? Então, quando nós retomamos as aulas, foi 30 de março, e daí voltamos já com as aulas remotas, né? Para todos os alunos da educação infantil ao Fundamental 1. O foco sempre foi, de fato, a questão da comunicação, a formação e o aqui e agora. Qual é a nossa realidade hoje? Como é que nós precisamos responder, né, a tudo que se apresenta diante de nós? Então, a leitura desse cenário e como nós iríamos chegar. Nós começamos com aulas online no ensino médio desde o início, então nós já começamos no dia 30, eles tendo aulas, normal, só que em casa, mas assim, com seus próprios professores. Na semana seguinte, nós inserimos o Fundamental 2, isso era importante para nós, porque os professores, é o que você disse, nós temos um conjunto de pessoas, e nós temos também um conjunto de competências que são diferentes para cada segmento. Eu precisava de tempo também para que a equipe estivesse segura. Então, na primeira semana, a educação, o ensino médio já começa com tudo, o Fundamental 2 vem logo em seguida, na segunda semana, e na terceira semana nós tínhamos toda a escola, né, com aulas remotas. Todos os alunos encontrando seus professores, vendo seus colegas. Claro que isso não resolve todos os problemas, mas isso minimiza o impacto. Porque quando a gente pensa, e você fez uma pergunta muito, assim, você falou sobre como que a gente lida com o conflito numa situação dessa é inevitável, né? Até porque nós precisamos rever as nossas crenças e valores. Nós estávamos acostumados de um jeito, nós tínhamos o planejamento de um ano todo de uma forma e, de repente, nos vimos obrigados a repensar todo esse modelo, né? Então, isso. Como que a gente reorganiza tudo isso, né? Nós precisamos daí reconfigurar espaços, as crianças foram para casa, os alunos não tiveram mais como estar conosco aqui na escola, os pais, então, passaram também a ter que reorganizar seus espaços, nós, enquanto escola, todos os profissionais home office, os pais tendo que rever espaços também em casa, nós tivemos que maximizar recursos, então, de repente, aquela internet que era básica em casa, ela passou a ser primordial e a gente teve que rever tudo isso, né? É um novo contexto, é um novo momento. E aí eu acho que o que aparece muito, o que toma forma, é a questão da negociação. Mas não a negociação por si, mas assim, pensar nela como é que eu vejo a minha realidade e a do outro. Porque nós tivemos que nos adaptar, e os pais também, não é mesmo? E por mais que eles nos ajudem, e eles nos ajudam muito, de verdade, ele tem a sua vida também, profissional, suas tarefas, ele não pode estar o tempo todo à nossa disposição. Então, nós também, enquanto escola, os professores, eles têm sido extraordinários, eles têm, assim, se desdobrado, buscado novas soluções, e o aluno que fica nesse meio ali, que é o nosso sujeito, né? Como é que nós vamos atender a necessidade desse aluno, para que possamos todos passar por esse momento tão atípico, né? Mas que também vai ter seu fim, como tudo, né? Tem seu começo, uma hora também as coisas se ajeitam, mas a questão da negociação e a comunicação interpessoal. Eu trago isso muito forte em relação a gente lidar com os conflitos que surgem, porque nós precisamos ser claros, nós precisamos ser assertivos, as famílias elas precisam entender o que é que nós queremos, nós precisamos entender das necessidades das famílias e chegar a um consenso ali, através da negociação, de forma que fique bom para todos, né? Não sei se eu te ajudei, se
Faltou alguma coisa Ajudou na minha fala? muito, nossa. Silvia, você viu que honra? Tem Junei aí no na nossa audiência, Que nosso legal! grande superintendente. Que Poxa legal. vida, obrigada, doutor Gilney. Que honra tê-lo Muitos aqui conosco. amigos, professor Léo, Ismael, Gabriele, Rafa, Marques, Dilnei, essa pessoa que eu nunca vou esquecer, foi fundamental na reconstrução aí do meu processo de saúde, mas também profissional. Gratidão mesmo, Dilnei, muita honra de te ver aqui. Tem uma coisa na educação que é valor e outra coisa é preço. Eu estou descobrindo isso aqui em Belo Horizonte. Alguns pais daqui fizeram o quê? Entraram na justiça para pagar menos, né? Tudo bem, é uma maneira de entender o problema. As escolas estão fazendo o possível para entregar, né? O melhor, porque nós entendemos que eu entendo a escola como uma porta-joias. Ela carrega o que há de mais precioso da vida das famílias, Sim. né? E te ouvindo falar, eu me lembrei muito do Rubem Alves, que esse é o momento da escutatória. Já teve muita aula de oratória, agora a gente precisa escutar, né? Escutar, acolher, humanizar todo o processo, né? Então, Exato. assim, é muito rico esse momento, mas também não é nada fácil, ele é desafiante. É como lapidar um diamante, né? Tem que cortar para ver o brilho. Né? E aí tem a segunda pergunta. Eu começo com você e volto com a Lili, beleza? Ah, é? Pode ser? Claro, Sim com ou não? certeza. Claro, Então, com certeza. vocês têm buscado solucionar os problemas que surgem a partir de toda essa situação? Quer dizer, tem que ter psicologia, tem que continuar sendo feliz, tem que ser resiliente. Como é que é isso? É, você falou de dilemas, né? E esse é um momento que a gente tem partido muito assim, a questão da criatividade e da inovação. É tudo novo. Você trouxe à tona agora há pouco uma questão aí, falando sobre as mensalidades, né? Tem escola que tem valor, tem escola que tem preço. Isso é um dilema também, se a gente for parar para pensar, como é que os pais veem a entrega que está sendo feita nesse momento. A escola, ela é muito pautada em relação a... Um dos nossos valores é o olhar, a questão do ser humano em si. É muito importante para nós que os nossos alunos estejam bem, que eles estejam conosco. Desde o início dessa pandemia, Paulo, nós sempre estivemos muito atentos às necessidades da família, assim como de toda a equipe. Então, uma das questões foi, nós logo buscamos um formulário para que os pais pudessem vir conversar conosco, para que nós entendêssemos a realidade de cada um e como nós poderíamos ajudar. Embora, né, nós saibamos que é um grande desafio para nós manter também a questão das receitas. Em relação ao que você disse, esses possíveis dilemas, o que é que nos ajuda nesse momento, né? O planejamento e a organização. Se a gente não tiver organizado, se a gente não conseguir se planejar, as coisas elas não vão caminhar. É muito delicado tudo isso. Essa questão da escuta, de você estar percebendo o que é que está acontecendo. E isso não é mais assim, eu não peço para a minha equipe mais mensalmente um relatório, eu não quero saber das coisas mensalmente. Nós sempre tivemos aqui reuniões quinzenais, semanais. Hoje eu me reúno com a minha equipe 2, 3 vezes por semana, e isso é comum porque a gente está atento assim, a tudo que está acontecendo. E esse cenário ele vai se apresentando. Né? E é momento de gestão de risco, né? Que muda o planejamento Exatamente. estratégico, a gestão de crise, são três coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. Ou Então, mais, né? nós precisamos estar atentos agora para saber se o aluno está bem, se ele não participa, por que ele não participa, será que a questão é em relação ao meu plano, ou será que é alguma coisa também que está mais ligada a esse período de estresse, a tantas coisas que estão acontecendo, as famílias elas estão seguras, nós tivemos, nós sempre acompanhamos as famílias, então aconteceu alguma coisa, sempre estivemos abertos e perguntamos, está tudo bem? Teve alguma mudança? Perto da sua família, você já aqui no Mato Grosso do Sul, a realidade é bem diferente da realidade da Liliane. Então, nós somos um dos estados que tem menor índice de contaminação e óbitos, né?
No entanto, é uma preocupação nossa cuidar de tudo isso. E, ao mesmo tempo que a gente pensa hoje na formação do educador, que tem que estar preparado, que tem que estar pronto para tudo isso, é a questão da orientação também e da comunicação clara e objetiva com as famílias e com os alunos. O que nós queremos, o que nós buscamos, é isso que vai nos ajudar a minimizar impactos, minimizar conflitos, solucionar possíveis dilemas, porque as coisas aparecem e elas precisam estar claras para todos nós. O óbvio aqui precisa ser dito também, não é? Até porque cada um tem a sua... ele vê a partir da sua perspectiva, então eu preciso ser muito clara com todos eles. E, sobretudo, o que a gente pensa nesse momento é assim, o aluno ele precisa aprender sim, eu preciso garantir o processo de ensino e aprendizagem, eu preciso garantir que ele permaneça, que ele se mantenha. Mas eu também não posso abrir mão em momento algum do bem-estar da criança, do jovem, do adolescente que está em casa. É mais do que simplesmente mandar o plano. É saber se ele está tendo prazer em realizar esse plano. É saber se o encontro dele com o professor está sendo produtivo, porque o pai ele não é um pedagogo, ele não é um professor, não posso dar essa atribuição para o pai, ele é meu parceiro. O pai tem que garantir para mim que ele está cuidando da rotina do filho, que ele está cuidando do sono do filho, que ele está cuidando da segurança do filho. Nós vamos cuidar de uma outra parte, que aí vem a escola, montando um plano que o aluno possa concluir, cumprir, de forma que ele sinta orgulho de si mesmo. Não é o momento da gente pegar pesado, da gente... agora eu vou ter que correr com conteúdo, nada disso. A gente tem procurado solucionar as questões conforme elas aparecem, mas de tudo de forma muito segura, buscando sempre esse equilíbrio entre a aprendizagem, mas também o equilíbrio emocional. Nós queremos passar por tudo isso, queremos que os nossos alunos eles estejam conosco novamente inteiros. E daí eu falo assim, que eles tenham, sim, aproveitado ao máximo, aprendido muito, mas que retornem para a nossa casa, que é aqui, a nossa escola, felizes. Que coisa boa, Silvia. Vamos ouvir o Amazonas agora? Vamos lá. Nós vamos revezando. Agora você sai e a Lili entra. Daqui a pouco a gente encontra de novo. Um abraço, Silvio. Obrigado. Um abraço. Gente, é isso. Nós estamos escutando hoje gestoras do Centro-Oeste e gestora do Amazonas. Né? Por que esse nosso trabalho é feito assim? Para ter uma visão de quem está no chão, quem está fazendo acontecer no chão da escola, no chão das salas de aulas. Beleza? Então, vamos voltar para a Liliane agora. E ela vai trabalhar essa pergunta, não é? Que a gente fez. Lili, de volta. Oi, de volta. Você viu que coisa boa? A Silvia, dá saudade, né? Tá a Valéria, Dilnei, todo mundo aqui. Que bom. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito emocionada, assim. Eu acho que esse momento... a gente sente falta dos amigos, né? Eu que moro distante, vocês sabem que a minha realidade aqui, as minhas ruas para chegar num outro local são os rios. Então, é tudo muito distante, só consegue sair de Manaus por avião. Eu sempre, quando nós estávamos em Brasília, eu sempre brincava, né? Você é do Amazonas, você é de Manaus, é tão distante. Eu digo, depende do ponto de vista, né? Eu estou mais próximo de Miami do que vocês. Eu sempre brincava dessa forma, né? Mas realmente, Dilnei, um grande abraço. Agora a Valéria entrando. Tem Daniela, tem Ismael, tanto de povo bacana com a gente aqui, educadores assim, então, essa palavra educador, né, aquele que ajuda a educar a dor, né? Mas depois ele é vencedor, ele vence a dor, isso eu posso dizer. Com certeza. Com certeza. Mas e aí, como é que vocês têm buscado aí solucionar esses dilemas que surgem a partir dessa situação da pandemia em Manaus, que está vivendo um momento crítico, faz parte das nossas orações todos os dias, né? Nós que acreditamos, e faz parte também da atenção até daqueles que não acreditam em nada, né?
gerenciar tudo isso, gerenciar esse conflito não foi fácil e não está sendo fácil, né? Eu vou falar um pouco dessa questão da criatividade e inovação junto com a formação dos professores. Eu pego muito nesse papel do quanto é importante investir na formação dos professores, mas no sentido de acolher a dor dele. Nesse acolhimento, o valor que você falou não tem preço que nós ganhamos. Por exemplo, a escola, para esse ano, presencialmente, nos organizamos por área de conhecimento, já pensando na BNCC. Então, a escola toda foi estruturada em termos de organização de conhecimento, estrutura de horário escolar, para que os professores tivessem tempo de se organizar. Isso oportunizou a aproximação, e essa aproximação que experimentamos por um mês e pouquinho, ela se estendeu no momento que nos afastamos, mais ainda. E eu falo com emoção, porque eu tenho uma coordenadora, tenho uma orientadora maravilhosa. Eu acho que, e uma equipe toda de suporte, de base por trás, para trazer realmente, para manter e sustentar a escola e tornar um bem-estar, e não mais algo que traga uma carga negativa, porque de negativo nós já estávamos bem repletos de situação. Quando nós fizemos todo o calendário de ferramentas síncronas, que foram os Hangouts, porque a escola ela tem o Google for Education, nós não socializamos tudo para os pais, porque prevendo situações que poderiam acontecer. Então, eu tive professores que com o esposo estava internado, entubado, e logo em seguida a professora também fica... com o pulmão, apareceu uma variação do Covid, que ela tinha buracos no pulmão. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com essa informação? É só dizer, professora, nós estamos aqui, o que importa é a sua saúde. Nós vamos segurar desse lado, né? E segurar tudo isso, desculpa, não foi e não está sendo uma tarefa fácil, né? A coordenadora está sobrecarregada porque se aproximou muito dos nossos professores, dos familiares dos nossos professores, dos vizinhos. Então, administrar tudo isso não é fácil. Receber ligação meia-noite, ligação quando eu já recebi umas 10h30 da noite. Professora, eu estou com uma criança aqui porque os pais foram internados e essa criança está sozinha. O que eu faço? Porque eu também tenho um filho. Não é? E aí eu disse assim, olha, acolha essa criança. Então, no sentido de desculpa eu falar porque você está revivendo, não, né? É a realidade. E aí eu disse assim, professora, acolha como se fosse seu filho. E aí você fica no telefone até 10 horas, 11 horas da noite, para aquela professora estar bem no dia seguinte. Está bem para os nossos alunos também. Eu tive professora que na mesma semana perdeu 2 parentes, na semana seguinte perdeu mais 2. E a outra filha que mora em Nova York estava com síndrome de pânico. Então, assim, é tenso, mas o importante é mantermos a energia e a alegria. É como eu te falei, a estrutura que nós fizemos possibilitou a aproximação. Então, dia de segunda-feira, eu tenho todo o povo de ciências da natureza conversando junto, se apoiando, discutindo as estratégias, discutindo a melhoria. Dia de terça-feira, o povo de matemática. Olha, eu estou com uma dificuldade. E aí você entra no site do Matema, vê que tem formação gratuita. Vamos ver essa formação, vamos fazer. Dia de quarta, tem os professores de ciências humanas, juntos, reunidos, discutindo. E aí, uma professora que foi na escola, depois ela... Porque todos foram suspensos da escola, né? Não tem como ter contato físico. Mas uma professora foi na escola pegar um material, foi para casa e viu uma oportunidade. Olha, minhas crianças do 2º ano precisam entender o que é um bairro industrial e o que é um bairro industrial dentro da cidade. E filmou todo o trajeto. Né? E isso foi muito interessante. Lindo, hein? Aquele insight,
aquele site, ela manda o vídeo, ela disse assim, professora, não ficou tão bem gravado. Eu, que nada, tá maravilhoso. Você dentro do carro, mostrando, conversando, né? Isso eu vivenciei, né, com as crianças, vivenciei presencialmente, mas ela teve a sensibilidade de estar lembrando e levar para elas, porque era um conteúdo que fazia parte. Tive professores comprando mesa digital de matemática, e foi muito interessante porque se empolgou com a tecnologia, né? Começou a descobrir mais coisas. E uma professora, Carol Didier, ela está muito presente no meu sentimento, porque era uma professora que, de uma certa forma, não aceitava algumas mudanças. E quando ela percebeu a mudança por meio da tecnologia e o material didático que também nós mudamos, né? Quando ela se descobriu, ela começou a inovar. O que ela faz? Ela tem uma sequência didática que ela faz, por exemplo, ela está trabalhando geometria. Então, ela começou a fazer vídeos com origami. Então, aqueles vídeos com origami, as crianças começaram a fazer e produzir cada vez mais. Então, ela falou de sólidos de Platão, de uma forma que as crianças choviam. Que lindo, hein? De material para ela. E ela está se descobrindo como uma professora que gosta do origami e as crianças estão gostando. Então, assim, ficou muito claro para nós que nesse momento, usando um pouco da taxonomia de Bloom, nós ficamos no lembrar, no entender e no aplicar. Não adianta nós explorarmos mais do que nós podemos fazer. É no presencial que eu vou criar, é no presencial que eu vou avaliar, é no presencial que eu vou analisar, num contexto mais amplo. E isso a gente passou a explicar também para os pais. Que pensamento é esse que eu quero desenvolver? É um pensamento de nível superior ou um pensamento de nível inferior? Isso não significa que um é mais do que o outro. Significa que nós estamos trabalhando com nível de complexidade. Então, todas as atividades elas foram pensadas no nível de complexidade em uma sequência didática. E sem contar com os atropelos que nós tivemos na cidade, né? A cidade também está passando por uma reestruturação. Tem dia que não tem internet, é fato. Tem dia, a cidade, nós estamos na época de chuva. Manaus, o Amazonas, ele não tem as 4 estações. Nós só temos 2, que é verão e chuva. Não é nem inverno. Então, verdade. é uma cidade que chove muito. Vocês viram, no meio desse turbilhão todo, teve alagamentos, teve perdas. Então, é uma calamidade em cima da outra. Que se você entra nessa energia da calamidade, não consegue descobrir a potencialidade que existe dentro do outro. Até mesmo dentro de si, você não sabe se tem essa capacidade. E você se descobre sendo capaz de organizar uma equipe de mais de 50 pessoas, de estar liderando famílias, é claro, com o suporte dos donos da escola e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, vai aquele olhar, né, do coração, da sensibilidade. Como é que estão meus professores queridos de escola pública? Aí você liga para eles, né, e diz assim, olha, aqui não está bem, mas nós estamos fazendo o nosso melhor. Então, eu acredito que esse é o momento. Eu posso fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho, né? E com aquilo que eu tenho, eu dou o meu melhor e o outro também acolhe da melhor forma possível. Tem muita gente falando de tecnologia, né Lili? Mas, Liliane, mas eu chamo de Li mesmo, azar. Não, pode ser. Mas, Lili eu prefiro. A maior tecnologia é a humanização, não é? Sim. Afinal de contas, de onde surgiu todo esse aparato tecnológico? De um cérebro que trabalha, que tem que... Como nunca eu estou aprendendo algumas coisas. Por exemplo, que os pilares da Unesco estavam certos. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.
né? Aquela equipe do Jacques Delors definiu. E eu escolhi para esse momento dois grandes líderes, sabe? Um é o Papa Francisco, que, independente de religião, é uma liderança mundial que tem equilíbrio, né? E o outro é o Edgar Morin, que lá com 7 saberes básicos ele já estava dando alguns sinais do que a gente ia viver agora, né? E estou agora escrevendo um livro, acabei de escrever aqui a introdução dele, antes da gente começar, que é sobre o currículo planetário, né? Olha, O que a pandemia pode nos ensinar para esse currículo aí, né? E nós vamos ter que aprender. A pandemia pode ensinar o planeta inteiro a criar um currículo novo, baseado na humanização, na força. E aí, Lili, tem a última pergunta, que aí você responde, e depois a gente vai para a Silvia. Eu dei 2 para ela direto e para você 2, pode ser? pode ser. Quais foram as estratégias que vocês utilizaram para garantir até agora o equilíbrio emocional dos alunos e isso ligado à aprendizagem? Porque nós temos clareza da diferença entre ensino e aprendizagem, né? E é isso que você está falando, tem que cuidar de quem pratica o ensino, de quem planeja, e daquele que facilita a aprendizagem, que é o próprio professor. Sim. Mas que tipo de estratégia que vocês criaram aí no Amazonas que a gente pode deixar isso gravado, vai para o canal do YouTube, tá? Depois vai para o Facebook, vou mandar para vocês. Nossa conversa está ficando selada aqui, graças a Deus. Que bom. É como eu te falei, né? Primeiro, diminuir a força da cobrança, né? Nessa diminuição, a gente precisava entender um contexto do bem-estar, o contexto de felicidade, que é até o nosso tema de discussão, e entender a realidade. E aí eu tenho estudos recentes com base na neurociência e alguns outros professores, e nós fizemos roda de conversa também sobre o assunto. Porque nós temos o hábito, desde pequena, do julgamento, do viés negativo, né? Então, o nosso cérebro ele foi condicionado por essa questão de não vai dar certo, não pode, o outro está melhor do que o seu. Então, nós não fomos por esse viés. Nós fomos pelo viés que era possível fazer com aquilo que nós tínhamos. E com o que nós tínhamos, nós íamos dar o melhor, porque éramos uma equipe unida. Uma equipe coesa que quer fazer o seu melhor. Então, assim, primeiro tirar esse viés negativo. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou preparada, eu não sou formada. Sim, você pode. Como você pode? O que você sabe fazer? Então, essa foi uma situação do equilíbrio emocional. Eu falo muito dos professores porque o trabalho foi todo voltado para a formação desses professores. E é isso que nós precisamos, né? Essa é a chave do negócio. É a chave do negócio. Então, assim, como que nós conseguimos fazer isso com resiliência, né? Acreditar na capacidade deles, acreditar que eles também acreditarem que nós estávamos para apoiar e não para julgar, não é? Porque ninguém aqui é youtuber, ninguém aqui é profissional de edição de vídeo, mas nós, para a edição de vídeo, os professores se especializaram e fizeram muitas trocas. É interessante que eles viram essa necessidade e sentiram prazer nisso. Então, quando aquele que sentia prazer passava para o outro, isso é resiliência, né? Então, nós começamos a saborear esse momento. Tem um encontro... É o saber sabor, né, Lili? Isso, do Rubem Alves. Isso. E aí, saborear esses momentos no sentido de fazer o momento leseira. Leseira, baré, é uma expressão nossa, que é para você brincar, para falar besteira. Então, se tem hangout para trabalho, para isso, teve um momento leseira, baré. Né? Um momento de troca, um momento de saborear, de rir, enfim. E uma outra questão é que cuidar muito dos escapismos da mente, porque você está pensando numa coisa, de repente tua mente desvia para aquilo que é negativo. Até porque a mídia aqui bombardeia mesmo, são
foram mais de 100 mortos, 70 mortos, 80 mortos, e você falar de morbidade não é um assunto bom. Então, a Sim. atenção plena. Trabalhamos alguns exercícios, principalmente com a equipe. Se você entra na nossa sala, porque nós fizemos um QG, eu não fiquei na minha sala, fizemos um QG. Então, as palavras positivas do dia. Então, é uma porta toda coloridinha de nós vivermos palavras boas. Então, que palavra você quer viver? Então, você estava lá olhava para aquela porta, eu tenho que viver com esperança. Gente, vamos lá, esperança, né? Isso vai dar certo. Porque a generosidade tinha que fazer parte desse processo. Né? Que Lidar com lindo. essas emoções com generosidade. Por que tudo isso? Porque a própria neurociência fala que nós podemos aprender com isso. A neuroplasticidade, ela existe no nosso cérebro. Então, eu posso continuar a aprender. E o que eu quero aprender com tudo isso? Né? Sim. Eu, assim, estou com uma equipe maravilhosa, maravilhosa mesmo, uma equipe dedicada, professores compromissados. É claro que problemas a gente existe e sempre vai existir. A questão é como foi lidar com tudo isso, com resiliência, saboreando momentos, com atenção plena, ó, foco aqui, agora, né? Porque a mente, ela escapole. É interessante isso, porque todo mundo é estrela, mas a gente tem que formar uma constelação, né? Se o professor quiser Exatamente. brilhar sozinho, ou gestor, ou seja lá quem for, né? Da zeladoria até a diretoria, a gente tem que criar um clima organizacional bom, né? Para a escola sentir que... As pessoas sentirem que elas são valorizadas, que não é Sim, só preço, né? isso. Nós temos que E começar uma noção de constelação, não de estrela, né? Estrela isso. tem muita gente querendo brilhar sozinha. Eu acho muito desagradável. Eu gosto de trabalhar com gente, com equipe, né? E é gostoso estar presente. Você não fica em gabinete comandando, né? Você vai para o meio da Isso, tropa. Você vai para o meio da isso. tropa mesmo. Você vira parte do pilotão. É liderança empática. Isso. Então, É, essa foi a estratégia de equilíbrio emocional. E quem cuida de quem cuida, né? Essa sempre é a isso. questão. Então, nós temos um grupo de voluntários aqui no Amazonas de psicologia, né, da Universidade do Estado do Amazonas. Então, também a terapia ela se faz presente, ela é necessária. No meu caso, eu participo de grupos de estudo, né, de grupo de estudo de bem-estar, que está dentro da psicologia positiva, e isso auxilia Muito bom. bastante. E Muito. da questão da espiritualidade. Se nós não tivermos um clima de espiritualidade nesse momento, acolhendo a dor, mas não somente dizendo que vai passar, porque isso nós sabemos que vai passar, mas entender que aquela dor ela existe, ela não é fantasiosa e realmente para nós não é fantasiosa, ela existe. Aqui atrás de mim tem um hospital e que as ambulâncias passam por aqui, ela te rememora o que você está vivendo. E aí você diz assim, para, né? Eu vou cuidar daqui do agora porque eu estou cuidando de outras pessoas também. Então, essas foram as estratégias emocionais que a gente colocou por aqui. Cuidar do Beleza. professor. Você vai pensar uma frase aí, um parágrafo, para você falar, para a gente fechar depois. Não agora, a Silvia entra e depois você volta, pode ser? Pode. Isso. Muito obrigado, viu? Estou muito, assim, tocado com a sua fala, porque a gente tem que aprender a perceber a verdade, né? A mídia às Isso. vezes também distorce. Eu vi o prefeito aí do Amazonas, eu não gosto de partido, eu gosto de inteiro, nem sei quem. Acompanhei a carreira dele como senador, mas eu vi ele chorando muito e eu fiquei pensando qual é o peso da responsabilidade também de governar, de agir, de gerenciar, né? Você é uma mini prefeita, você dirige uma escola enorme, né, com milhares de pessoas, então isso também é um peso de responsabilidade, mas tem a leveza quando a gente forma uma equipe, né? É isso que nós vamos Exatamente. ter que levar depois da pandemia, que a gente é uma equipe e não eu-equipe, né? Exatamente.
Vamos ouvir a Silvia aí depois. Silvia, se Tá bom, prepara para entrar. Obrigado, Lili. Pensa numa obrigada. frase. Vou pensar. Numa frase ou num parágrafo? Um parágrafo. 2 linhas, tá bom, beijo. Para dizer da nossa conversa. Tá. E aí, gente, vocês estão assistindo? O que vocês estão achando? Escreve aí para nós, né? Participa aí. Né? Somos Constelação Não Estrela. É isso aí. Oi, Clara, tudo bem? É o momento que a gente está escutando colegas do Pantanal e da Amazônia, de Campo Grande e de Manaus. É hora da gente tocar o cérebro, o coração. E aí, Silvia, viu quanta gente boa que está com a gente? Tem a Kênia, minha comadre, Vanesca, diretora da editora. É isso aí. Vamos ouvir como é que está em Campo Grande. Quais foram as estratégias aí que vocês estão adotando para o equilíbrio emocional dos alunos e para o ensino, aprendizagem, a equipe de professores? Vamos lá? Vamos. Eu gostei demais de ouvir a fala da Lili e eu fico pensando aqui como a gente se complementa, como a gente continua numa sintonia. Isso é muito bom, porque é incrível como de formas diferentes nós conduzimos as coisas assim, né? Com o mesmo objetivo, eu acredito. A Lili falou dessa questão de diminuir a força da cobrança, trouxe muito forte essa questão da generosidade. E aqui também, a gente não faz nada sozinho. A escola, ela é realmente esse universo em que a gente tem que somar forças e a cooperação, ela faz assim, é fundamental, não tem como a gente fugir disso. Ou a gente aprende a cooperar ou nós vamos estar fadados ao fracasso. Acho que esse é o momento Isso. mais do que nunca, ou a gente coopera ou a gente coopera, né? Não tem como a gente fugir disso. Eu tenho uma equipe também muito empenhada, eu preciso agradecer a cada um deles, com certeza, e aí eu coloco aqui de forma geral, porque esse momento ele envolve o pedagógico, ele envolve o administrativo, ele envolve o social, envolve o todo da escola, né? Mas, assim, algumas das nossas estratégias, Paulo, que eu acho que ficaram assim, muito fortes, é a questão do acolhimento, da autonomia, o ajuste de expectativas e o foco. A gente não pode perder o foco, né? O tempo todo, o que nós queremos, quais são os nossos objetivos? A gente precisa manter o foco. O acolhimento no sentido daquilo que a Liliane trouxe muito forte mesmo, não é simplesmente dizer isso vai passar, não, é se fazer presente, é estar ali, é acolher a necessidade do outro, é ajudá-lo no seu momento, é passar junto, nós precisamos estar juntos nesse momento. A autonomia de todos, o professor, o aluno, nós, porque nós precisamos fazer tudo isso também com segurança. O momento, ele requer atenção, porque é tudo muito novo, mas nós precisamos nos sentir seguros, né, para tocar as coisas. O aluno, ele precisa ter autonomia, ele precisa estar ali com prazer, ele precisa conseguir realizar suas questões. Eu acho que nisso diminui um pouco essa força da cobrança em relação ao aluno, ao professor, autonomia para o professor, no sentido de dar respaldo a ele. A escola ela vem com um papel muito forte de conseguir ajustar essas expectativas em relação a esses três agentes, pai, professor, aluno. Como é que isso tudo acontece? Quais são as expectativas de cada um nesse contexto e como eu trabalho com isso, né? Nós precisamos passar para todos eles essa questão da segurança. Então, o foco o tempo todo é na autonomia, no acolhimento e nesse ajuste de expectativas, porque eu não posso estressar o meu aluno, eu não posso estressar a minha equipe, eu preciso que os nossos professores estejam seguros. Aqui uma decisão que nós tomamos desde o início foi nós não vamos mexer com professores, assim, no intuito de reduzir jornadas, reduzir salários, nós vamos suportar ao nível do sofrível, se for o caso.
mas nós vamos cuidar. Até porque, né, Silvia, essa palavra suportar é dar suporte, né? Exatamente. Então, assim, desde o início o que foi dito foi, nós vamos estar juntos. Do que vocês precisam? A coordenação, ela foi muito comprometida nesse sentido de avaliar que as realidades estão muito individuais. Então, eu tenho professores que já tinham muita experiência com tecnologia, outros que tinham um pouco mais de dificuldade mesmo. A Lili falou há pouco, os nossos professores não são youtubers, realmente eles não são youtubers, mas eles também se ajudam, a gente coopera. Então, o que eu tenho visto hoje é um movimento muito lindo em relação a professor, aluno, família, pais que nos apoiam, que nos mandam mensagens. A cada comunicado que a gente manda, é claro que vem aquela coisa do que questiona, e aquele pai que questiona, ele me ajuda a repensar também os meus processos, mas aquele pai também que me diz que bacana, que legal, que vai nos dando força e incentivando. Temos todos, assim, de forma geral, nos ajudado muito. A coordenação, sempre muito atenta às necessidades dos alunos, das famílias, dos seus professores. A direção também, eu acho que o meu primeiro e importantíssimo papel é estar aqui dando suporte real para a minha equipe. Eles precisam estar bem, eles precisam estar seguros. À medida que eu minimizo impacto, que eu ajusto expectativas, eu levo um pouco mais de equilíbrio para as pessoas, no sentido de que o meu aluno se sente seguro, os nossos pais sentem-se seguros, os nossos professores sentem-se seguros. Então, o que eu percebo é essa questão, assim, é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade nossa nos sentirmos importantes, sim. Mas é uma necessidade nossa também saber que somos cuidados. Então, a pedagogia do cuidado, mais do que nunca, a gente tem lidado com isso, assim, deixado isso nítido. É importante que todos estejam bem, é importante que nós passemos por tudo isso juntos. E aí entra essa questão da generosidade que a Lili falou com tanto carinho. Eu acho que nós precisamos ser generosos mesmo uns com os outros. Nós não podemos perder o foco. Os nossos primeiros planos, Paulo, os que foram para casa, na segunda semana nós ajustamos. E nós estamos abertos aos ajustes. Nós sabemos que a educação, nós enquanto pessoas, uma das competências que a gente precisa ter na vida nós sempre sabemos disso. Nós sabemos também que para a educação ela é morosa. A gente levou anos, nós trouxemos data show para a sala de aula, um monte de coisas, mas nós continuamos sentados da mesma forma e projetando para os alunos. Então, a gente sabe que a gente é aberto à mudança até a página 2. E essa é uma competência que hoje, ela não supre mais. Além de estar aberto à mudança, eu preciso agora defender essa mudança. Então, é bem mais que isso. E quando eu falo defender... É interessante, né? É interessante porque a palavra mudança tem duas palavras dentro, né? Ou a gente muda ou a gente dança. Não é verdade? E outra, assim, até coloquei assim, fiz uma colinha aqui que eu quero falar sobre defender mudanças no sentido de receber essa mudança, defendê-la, se adaptar e fazer. Porque não adianta eu identificar que eu preciso mudar, mas eu não coloco isso em prática. Então, hoje, o que a gente tem percebido é essa questão de que eu preciso, sim, defender as mudanças. Mudou, está diferente. Nós já somos resilientes, Paulo, a escola, a família, o brasileiro, a nossa sociedade, nós temos isso muito forte, nós somos resilientes. Quantas pedradas a gente já levou na vida e a gente está aqui firme e está de pé? A educação em si, os professores, não é? Nós somos resilientes, mas o tempo que nos pede não é mais só resiliência, é adaptação. Nós precisamos nos adaptar. Chegou a hora da ação, né? Da ação. Exatamente. Né? É o poder da ação. Tem esse livro aí que faz sucesso, mas não é só isso. É prática. Tem uma frase... Oi? É prática, né? Agora chegou o momento da prática. E tem uma frase que é bem clichê, mas eu acho que vale a pena aqui, que é assim, ó, toda crise traz oportunidade. Crises trazem oportunidades. Então, nós estamos tendo oportunidade de autoconhecimento, oportunidade de rever muitas coisas. Nós estamos revendo nossas crenças e nossos valores. Isso é uma grande oportunidade.
Por outro lado, ela traz também o quê? A gente pode passar a experimentar questões que a Liliane trouxe agora há pouco, de a questão da baixa autoestima, a questão da comparação. Existe uma comparação? Pode acontecer. É esse o caminho? Não. E aí, eu acho que a gente precisa estar bem atento, porque emoções vão surgindo nesse momento. Emoções, elas surgem. Mas a forma como eu sinto isso tudo, o sentimento, eu posso controlar. Então, a questão do autocontrole, a questão do autoconhecimento, isso tudo é muito importante. Eu preciso saber o que eu faço com isso. Silvia, desculpe. Para a gente fechar, falta 10 segundos. Aí eu vou abrir de novo, tá? Tá bom. Vou abrir de Mas novo.